Olá pessoal, sou a chefe Ana Lúcia e hoje nós vamos ensinar aqui uma receita muito fácil que é bombom recheado, bombom crocante. Muito fácil de fazer. Se você não é inscrito no canal da Copercica, você acesse o sininho e se inscreva no canal que tem muita receita fácil por aí, tá bom? Então, para começar esses bombons, a gente vai derreter o chocolate, tá? O chocolate, ele tem que ser derretido até 45 graus. Depois que a gente derreteu ele a 45 graus, e para isso eu preciso de um termômetro espeto, porque o espeto, o sensor é na ponta, então eu vou andar ele aqui dentro do meu chocolate e ele vai me dizer a temperatura, tá? No momento ele marca a temperatura ambiente aqui. Então a gente vai levar para o micro-ondas e vamos derreter de 30 em 30 segundos na potência média do micro-ondas, porque senão eu posso queimar o chocolate, porque o chocolate ele derrete de dentro para fora. Então cada 30 segundos eu vou movimentando o chocolate e conferindo a temperatura até os 45 graus. Então vamos lá levar para o micro-ondas para terminar esse derretimento do chocolate. Já derreti mais 30 segundos, agora nós vamos ver a temperatura dele. Ele está bem fluido, vamos ver aqui a temperatura do chocolate. Existem vários métodos da gente fazer a têmpera do chocolate, tá? Aqui eu vou fazer a têmpera no método tablagem, que é jogar na pedra e movimentar o chocolate. Porque a temperagem do chocolate, ela se dá em tempo, temperatura e movimento. Ele ainda está a 37 graus, então eu preciso voltar pelo menos mais 20 segundos no micro-ondas, tá? O termômetro de espeto, ele demora um pouquinho aqui para dar a temperatura, porque ele tem que andar por todo o chocolate. 42 graus, 44... Ok, já deu até um ponto a mais. Ele pode chegar no máximo a 50 graus, tá? Deixamos o termômetro aqui do lado. O ideal é que a gente sempre passe um paninho, porque ele vai estar sempre em contato com o chocolate. Então deixamos ele aqui do lado e agora a gente vai começar a cristalização ou temperagem. O que eu vou fazer? Aqui eu tenho 500 gramas de chocolate, então eu vou jogar uma parte aqui na pedra e vou deixar um pouco aqui. Esse pouco que chega aqui, que fica aqui no bowl, ele vai me dar a temperatura de trabalho, que o chocolate eu estou usando ao leite, a temperatura de trabalho dele é entre 29 e 30. E aí a gente começa o trabalho de movimento, tá? Tempo, temperatura e movimento, não se esqueça nunca. Também posso fazer o método por adição. O que é o método por adição? Eu derreto o chocolate a 45 graus e vou colocando um pouco de chocolate sem temperar, sem derreter. Por exemplo, 300 gramas de chocolate e deixo 200 do lado e vou adicionando aos poucos aqui, vou movimentando até ele chegar na temperatura de trabalho, que é 29 e 30. Ou banho-maria invertido. Eu vou derreter o chocolate, pegar um outro bowl, colocar água fria, não gelada, e vou colocar o bowl dentro dessa água e vou movimentando o chocolate até baixar a temperatura 29 e 30, que é a minha temperatura de trabalho. Junto e vamos no termômetro. É muito importante conferir sempre essa temperatura, porque se eu colocar o chocolate na forma a 30, 32 graus, ele não vai sair da forma depois, tá? Então eu preciso de fazer essa temperagem do chocolate. Aqui na pedra, ele tem que baixar até 27 graus, tá? Quando eu juntar ele com aquele pouquinho que eu deixei ali, ele vai subir para 29 graus.
Mas aqui na pedra tem que ser 27. Agora, se você for usar cobertura, cobertura não é chocolate, ele é sabor chocolate. Aí eu não preciso fazer esse processo. Eu derreto a 45 graus também, espero só ele baixar um pouquinho a temperatura para 40 e já posso colocar na forminha e moldar meus bombons. Então, se eu for trabalhar com cobertura, eu não tenho esse trabalho da têmpera. Porém, é legal você avisar seu cliente, né? Olha, eu uso cobertura, não uso chocolate. Se for recheado, aí você também avisa seu cliente. Eu uso cobertura para casquinha e uso nobre para o recheio. É sempre bom deixar o seu cliente ciente do chocolate que você trabalha, ou chocolate ou cobertura. Todo chocolate vai precisar desse movimento aqui, de fazer essa têmpera que a gente chama no chocolate. A cobertura já não precisa. Então, para banhar um pão de mel, para banhar um cookie, para banhar um cone, eu posso usar cobertura. Vamos lá? Sempre caminhando com o termômetro. 27, ok? Ó. Vamos juntar. Facinho de recolher, ó. Prontinho. Sem sujeira. Facinho. Coloquei aqui, eu vou movimentar, porque o que ficou aqui no meu bowl, ele ficou sem esfriar, né? Então agora a gente movimenta ele aqui e vamos conferir a temperatura. 29. Olha. Entre 29 e 30, estamos dentro. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Agora o meu termômetro já fica de lado, minha espátula também, e nós vamos montar os nossos bombons. Aqui nós vamos usar uma forminha que a gente chama de forma 3 partes. Por que ela é 3 partes? Porque ela tem a cavidade, aí ela tem o silicone e ela tem a terceira parte que vai encaixar aqui. Então, a gente tem aqui uma marquinha, vocês podem ver aqui, ela tem uma marquinha, que é o limite que eu devo colocar meu chocolate aqui dentro. Como que eu posso colocar? Com uma colher ou com um saco de confeitar, botar numa manga e colocar aqui dentro. Eu vou pôr na colher, para vocês verem como é fácil. Segura a forminha, coloca aqui o chocolate, até a marquinha que vem aqui na forma e vamos dar uma batidinha, ó. Nós vamos dar uma batidinha aqui. O que é essa batidinha? É para tirar o ar, porque se eu não der essa batidinha aqui para tirar o ar, quando eu desenformar ele pode ficar com algumas bolhas, tá? Então a gente dá essa batidinha e vem aqui com a terceira parte. Tanto eu posso ir colocando elas aqui, como eu posso virar de uma vez. Furinho com furinho, e a gente vem, coloca aqui, ó. Apertou o centro. Olha desse lado para ver se não ficou falha. Passou um pouquinho? Passou, não tem problema. Ele vai assim para a geladeira e esse excesso que tem aqui, depois a gente quebra e volta a derreter, tá? Então, isso aqui vai para a geladeira. Aqui eu vou separar um pouquinho, porque eu vou precisar de chocolate para fechar os meus bombons. Então, aqui eu vou deixar um pouco aqui, porque eu preciso fechar os meus bombons. E aí, aonde que eu vou manter essa temperatura aqui? Dentro do micro-ondas, porque o meu micro-ondas, ele serve como um forninho. Então, ele já está aquecido, porque eu derreti o chocolate, então ele volta para o micro-ondas.
E aqui agora nós vamos fazer um bombom crocante. O que eu vou fazer aqui? Misturar um pouco de crocante nesse bombom. Eu vou escolher aqui flocos de arroz, então eu vou dividir aqui esse chocolate. Um pouco aqui eu vou colocar flocos de arroz. A quantidade você decide, tá? Mexi. E aí eu vou fazer aqui o meu bombom. Com a colher também, se quiser um saco de confeitar, não tem nenhum problema. Então nós vamos ter aqui bombom crocante com flocos de arroz. Perfeito. A gente dá uma batidinha para sair todo o ar e vai para gelar. E nesse outro eu vou colocar castanha de caju. Vou botar castanha de caju aqui. Vamos mexer também. Ele vai dar uma outra crocância aqui também. Vou botar mais um pouquinho. E aí, o que eu posso pôr aqui para dar crocância no meu chocolate? Nos meus bombons, que a gente chama de bombom crocante. Eu posso colocar castanha de caju, eu posso colocar damasco picado, eu posso colocar cereja picadinha, desde que escorra bem o caldo da cereja, tá? Tem que deixar ela numa peneirinha para escorrer bem o caldo, daí você pica. Você pode pôr amendoim, você pode colocar nozes, avelãs. Para fazer bombom crocante pode ser o que você quiser aqui, tá? Para dar crocância. Lembrando sempre que se eu for usar oleaginosas, é interessante que primeiro eu leve ao forno para ela tostar um pouquinho, porque aí ela exala mais o aroma dela, tá? Porque ela crua, ela não dá tanto sabor como ela dá quando eu levo para o forno e deixo ela tostar lá uns 15 minutinhos no forno. Deixo esfriar. E aí eu posso usar no meio do meu chocolate. E vamos enchendo as cavidades. Se quiser usar uma manga de confeitar, também pode, que daí você vem só pingando, mas pode fazer o processo com a colher também. E podem notar que não faz sujeira, assim como o pessoal acha que faz muita sujeira. É só equilibrar aqui a quantidade, tanto na colher como na forminha. O que eu faço? Dou a batidinha, olha lá, ela já assenta e aí eu observo, ó, já estourou todas as bolhas e observo se tem alguma cavidade que precisa mais um pouquinho para chegar até a borda da forminha, como uma aqui, ó, que vai precisar de mais um pouquinho, ó. Então é super simples, gente, de fazer. E aí você pode estar fazendo para presentear, você pode fazer para colocar numa bomboniere e deixar no seu espaço café. Você pode estar fazendo esses bombons o ano inteiro. Pronto. E a outra cavidade que eu fiz, a gente vai fazer um recheio de doce de leite e vamos fechar as cavidades e eu vou mostrar para vocês como que faz, tá? O importante é que quando eu separo um pouco de chocolate, porque se eu for fazer o bombom recheado, eu preciso fechá-lo depois, eu não posso perder a têmpera do meu chocolate. Se eu perder a têmpera do meu chocolate, eu vou ter que fazer todo o processo novamente. Derreter a 45, baixar para 27, subir para 29. Então é importante que eu guarde o meu chocolate de uma forma que eu vou manter a temperatura dele. Então eu deixei no micro-ondas, tá? Quando eu tirar do micro-ondas, eu vou olhar a temperatura dele. Se eu não perdi a temperatura dele, eu só dou uma leve aquecidinha para poder fechar os bombons. Muito fácil de trabalhar com chocolate, gente. Fácil, gostoso. É uma terapia. Olha lá. Que é interessante que ele saia até a bordinha.
que ele não ultrapasse a bordinha. Também dá para eu fazer o bombom de licor. Já tem, né, para comprar as gotinhas de licor. É só você pegar as gotinhas de licor, temperar o chocolate, colocar a metade, coloca a gotinha e completa com chocolate. E você vai ter o bombom de licor. Prontinho. Vão para a geladeira agora para cristalizar. Depois de cristalizado, a gente vai desenformar aqui na bancada. Então agora, olha, já cristalizou, então a gente vai rechear e aqui eu coloquei doce de leite na manga. Vamos cortar a pontinha aqui, porém, corta fora da bancada, tá? Porque eu posso correr o risco de cair um plastiquinho no meio do meu bombom. Então a gente corta aqui a pontinha e vamos encher. Com a manga de confeitar é muito mais fácil e rápido. Encostou lá embaixo, subiu. Ok. Uma batidinha para ele assentar. E agora eu vou conferir o chocolate que eu deixei lá no micro-ondas. Vamos conferir a temperatura dele. Se ele estiver abaixo de 27, 25, 26, ele vai ficar com umas manchas brancas, tá? Por quê? Significa que a gordura, a manteiga de cacau migrou, então ela vai aparecer umas manchas brancas. Então ela tem que estar em 29, vamos ver? 29,5, olha que maravilha. Não perdi a têmpera do meu chocolate. Então agora a gente vai fechar. Eu também posso rechear todos os meus bombons e voltar para a geladeira para ele dar uma leve cristalizada no meu recheio, para não correr o risco de quando receber a cobertura, eu acabar manchando ou subindo a cobertura, se misturando com o chocolate, tá? Então aí depende da sua demanda. Se você tiver uma demanda grande, aconselho a rechear todos, ir para a geladeira um pouquinho para dar uma leve cristalizada no recheio, para depois vir fechando. Que também você pode fechar colocando numa manga de confeitar, tá? Vamos fechar aqui, ó, rapidinho. Ó, eu tô fazendo com a colher e mostrando para vocês que não tem sujeira, olha aqui. Muita gente tem medo de trabalhar com chocolate porque fala que suja até o teto. Mas não tem sujeira nenhuma, ó, tranquilo. Então é muito fácil, muito simples, a gente trabalha com aquilo que a gente tem em casa, tá vendo? Ó, a única coisa que eu preciso é um termômetro, porque esse termômetro ele é baratinho, então eu preciso dele para ter a precisão da temperatura do meu chocolate, senão ele não sai da forma, tá? Olha aí, dei a batidinha, dá uma olhada. Tranquilo. Agora ele volta para a geladeira para cristalizar, para depois eu desenformar, ok? Agora está pronto aqui os nossos bombons, já cristalizou, então nós vamos aqui virar e desenformá-los, ó. Esses são os recheados, vamos ver esse. Quando ela está opaca, olha lá, já começou a sair, ó. Olha aqui o brilho, significa que a temperatura do chocolate estava correta. Dá uma batidinha. Tomando sempre cuidado para não bater em cima do próprio bombom, senão eu posso machucá-los, tá? Ó,
O que é importante quando eu desenformo o chocolate, os bombons aqui das forminhas? As forminhas ficando opacas significa que ela teve a contração e aí já pode soltar o chocolate. Se eu não fizer uma boa têmpera do chocolate, aí ele pode colar na forminha e não sair da forminha, ok? E o brilho. Olha só o brilho do chocolate. Dá uma olhada que lindo que ficou. Agora eu não posso embalar ele imediatamente. Então o que ocorre com o chocolate? Eu preciso que ele descanse aqui em cima da minha bancada. Descanse por umas 6 horas ou para depois eu tocar nele, porque se eu pegar nele agora eu posso ficar com a marca dos dedos, ó, porque ele tá geladinho ainda, ó. Aí ele, mesmo eu estando de luva, ó, ele tá marcado. Então eu preciso que ele descanse aqui um pouquinho, para depois eu movimentar ele, ó, pegar nele, pintar ou colocar numa embalagem. Eu não posso fazer isso com ele nesse exato momento. Eu deixei ele todo marcado, tá vendo? Então, quando eu tiro da geladeira, é necessário o descanso dele em cima da bancada, numa temperatura controlada, para que ele não fique com as nossas digitais, porque não pode vender um bombom com as digitais, né? Então, a gente precisa ter todo o cuidado de manuseio nele agora, ok? Vamos aguardar para eu mostrar a finalização para vocês. O que eu posso estar fazendo com esses bombons para dar um charme neles? Eu posso pintar. Então eu vou pegar um pó dourado, um pincelzinho e eu vou pintar só alguns aqui para vocês verem como ele fica lindo, ó. Para fazer esse trabalho eu preciso aguardar que eles descansem em cima da bancada, porque se ele estiver úmido aí vai ficar manchado. Vamos pintar um coração. E vamos pintar um cacau. Lembrando que esse pó dourado, ele tem outras cores, tem rosé, tem cobre, tem esse que é dourado, que eu escolhi o dourado, e você pode estar escolhendo aí o pozinho que você quiser para fazer a sua pintura do bombom. Agora a gente pode estar colocando numas embalagens. Tem essas embalagens aqui que são maravilhosas porque ela já tem a tampinha, olha. Você pode estar colocando seus bombons aqui e ela vem a tampinha para a gente estar tampando e você pode estar vendendo eles assim, ó, bem protegido e não precisa nem das forminhas. Tem uma caixinha maravilhosa que tá aqui com uma escrita bem bonita. Tem coisas que só chocolate consegue resolver, né? Quando a gente está meio estressado, a gente come um chocolate, né? Resolve todos os problemas. E aí a gente pode estar colocando aqui dentro de uma forminha. Pode estar colocando aqui um tapetinho. E você pode estar colocando aqui o seu bombom. E a gente vai montar aqui uma caixinha. Lembrando, gente, que isso aqui são bombons, tá? Trufa é outra coisa. A trufa, ela não vai na casquinha. A trufa, ela é boleada na mão. É feito o chocolate com creme de leite e alguma bebida. Deixa ela descansar por 12 horas, boleia na mão, banha no chocolate e passa no cacau. A trufa, ela não é moldada nas forminhas, tá? Então, esses são bombons recheados. Então, aqui a gente deu aqui uma sugestão do bombom recheado com doce de leite, com crocante, com flocos de arroz e com castanhas de caju.
Precisa pôr luva, tá? Pra tá mexendo nele, senão ele vai ficar com as digitais. Olha que bonitinho. Formamos aqui uma caixinha com 4 bombons. Ou na embalagem transparente. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa sugestão de hoje. Olha que lindo! Aqui nós temos os bombons crocantes e bombons recheados. E aqui a sugestão para vocês presentearem aí a quem vocês amam, né? E faz aí uma lembrancinha com uma caixinha de chocolate, aqui nessa embalagem bonitinha, transparente, ou mesmo deixar num prato à mesa como uma sobremesa ou acompanhando o seu cafezinho. Espero que vocês tenham gostado dessa aula super prática e gostosa que é preparar bombons. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal da Copercica, dê seu like, acompanha a gente que tem receitas muito fáceis para fazer. E até o próximo vídeo.